Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. E vocês estão sempre ligados mesmo, inclusive sabendo que eu estou comprando de equipamento nas últimas semanas. Hoje a terceira câmera deu pau com o mesmo problema de captação de áudio. Fui usar o ring light para gravar de celular, ele quebrou e a lâmpada queimou. Estourou simplesmente quando eu comecei a gravar. Minha semana tem sido assim. Por isso, muita paciência eu peço a vocês. Eu vou resolver tudo isso, eu juro para vocês, porque o foco principal aqui do canal é o pós-jogo, porque a gente tem essa linha do tempo nos últimos anos com o pós-jogo, falando sobre a bola rolando e também sobre bastidores do Atlético. Enfim, já sabe qual é o nosso ritual. Clique em curtir, se inscreva no canal. Não desinscreve não, me perdoa, eu vou corrigir. Eu vou providenciar amanhã o cenário. Eu vou para o plano B do cenário, a gente vai conseguir e a gente vai sair dessa. Enfim, vamos lá sobre Galo e Goiás. Vocês sabem, quem é fã de carteirinha do Camisa 12, primeiro me perdoem pelo mau humor, eu saí quebrando tudo na raiva aqui. Vocês sabem que aqui no canal, no pós-jogo, eu gosto muito de acompanhar a coletiva de treinador, por isso até demora às vezes gravar o pós-jogo. Eu ouço, volto a pergunta, escuto de novo para saber se é isso mesmo que eu entendi. E acho que é muito proveitoso quando o treinador consegue explicar em respeito aos profissionais da imprensa que trabalham nesse meio. Deixa eu baixar um pouco essa luz aqui. Em respeito aos profissionais da imprensa, em respeito aos torcedores, quando o treinador ele passa para quem está do outro lado o que ele tentou, o que não deu certo, o que ele pensa para o futuro. E a gente teve alguns problemas nos últimos anos aqui, e é basicamente o mesmo ritual. O treinador que chega muito solícito e com o tempo ele vai na coletiva ali mostrando que para ele é uma contagem regressiva, que ele não está com saco e tal. Esse processo do Filipão foi bem rápido, assim. Isso vale para todos os últimos treinadores, talvez a do Sampaoli era mais vexatória de todas, né? Porque a imprensa mandava perguntar na pandemia ali. Dizem que um dos braços direitos dele mudava um pouco o contexto da pergunta. É o que dizem de bastidores. Enfim, vamos falar de atualidade. A coletiva do Filipão hoje foi vexatória. Eu queria começar falando por ela, principalmente depois de uma semana cheia para trabalhar. Antes daquele Galo e América, pelo Campeonato Brasileiro, eu falei assim, o América jogou no meio de semana com o Colo-Colo, vai faltar perna pro América, vai ser um time mais bagunçado, tá dividindo a cabeça, dividindo a atenção. O América vai se complicar contra o Galo. No fim do jogo, faltou perna pro Galo. O Galo não teve emocional para controlar uma partida. Tudo que eu pensei que seria negativo pro América aconteceu pro Atlético. E a gente ouvia do Filipão o discurso do, como que eu vou trabalhar? Eu cheguei, fui apresentado no aeroporto do Rio de Janeiro, voltei para Belo Horizonte, eu fui para Fortaleza, voltei para Belo Horizonte, eu fui para o Paraguai, voltei para Belo Horizonte, mas deixem quando eu começar a trabalhar. Aí vocês vão ver. E a gente vê pela segunda semana consecutiva, a semana cheia e a sensação de que degraus foram descidos, de que passos foram dados para trás. Não foi só, pelo menos mantém, Filipão. Não, cada vez mais um futebol pior, os mesmos erros e o pior, a parte do emocional que dizem que dizem, né? Eu também disse, né? Não vou empurrar para ninguém, que era o diferencial do Filipão, a experiência de controlar um termo que se tem no futebol, as puta véia do futebol, é um termo de vestiário de futebol, para controlar, para ser respeitado pela meninada e para boleirada baixar a bola. E vamos com ele e tal, que esse aqui ele é campeão, ele tem currículo. Nada disso a gente vê, pelo contrário, as principais lideranças do Atlético são os mais descontrolados hoje, principalmente dentro das quatro linhas, e o futebol cada vez pior. Nós tivemos uma finalização certa contra o Goiás, depois de 2 semanas inteiras de trabalho do Filipão, podendo treinar dia, noite, manhã, de tarde, fazer preleção,
fazer o tal da prancheta no vídeo, no campo, no gramado, conciliar tudo, descansando perna de jogador. Uma finalização certa contra o Goiás, que está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Se você tivesse, Filipão, tentado explicar, ainda assim seria vexatório, mas com os motivos que você deu ali na coletiva, a situação fica ainda pior, fica ainda mais complicado. E uma das respostas fica ainda mais constrangedora a situação. Meu Deus do céu, gente, me desculpa, mas tá me implicando, a luz do meu olho aqui tá me incomodando, que ela tava pro céu. Agora sim melhorou, amenizou. Hoje realmente tá complicado isso aqui, viu? Uma das respostas do Filipão foi ainda mais vexatória. Ele fala para um dos repórteres assim, eu lembro do Breno Galante, do Cláudio Rezende lá, vocês querem o quê? Que eu faça milagre? Filipão, para ganhar do Goiás, você vai me desculpar, mas não é preciso milagre, cara. Filipão, vou corrigir o que eu tô falando. Para apresentar um futebol digno de pelo menos se lamentar o empate com o Goiás, não é fazer milagre, cara. Filipão, se o Tadeu não tivesse entrado em campo, o resultado seria o mesmo. Fazer mais que isso, você vai me desculpar, mas não é fazer milagre. Então você, Filipão, está me oferecendo o mesmo que qualquer treinador no mercado. E a gente imaginava, eu imaginava, já que o pós-jogo aqui é meu, eu imaginava que você poderia fazer algo diferente. Mas aí você vem falando em fazer milagre, ganhar do Goiás no Z4 do Brasileiro, ou pelo menos jogar um pouco melhor, que o repórter nem falou sobre ganhar, só falou sobre atuação, sobre comportamento. Você acha que isso é fazer milagre? E o mico que é a coletiva do Filipão continua. Ele fala do quão difícil pode ser, ou será, ganhar do Goiás lá, ao que o Cuiabá conseguiu, que o Coritiba conseguiu, e ele usa ainda a campanha do Goiás na Sul-Americana. Cara, quem trabalha com assessoria sabe que você faz um texto ali baseado em como eu posso, qual é a saída e tal. Por exemplo, o Galo tentando justificar a Libra, sabe? Esse texto cheio de articulações, pode ser a longo prazo. Você vai um contorcionismo. A coletiva do Filipão foi isso o tempo todo. Vexatória, enfim. E que se a gente pensava em uma luz no fim do túnel, vedar o fim do túnel, porque nesse momento eu não vejo luz, porque quem me garantiu que ia corrigir, que era o treinador experiente que foi contratado, já não fala que pode fazer milagre. A bola aérea, outro dia, ele respondeu para um repórter que, quem não erra? Quem não erra e tal. O Filipão tá a cara dos dirigentes atleticanos, que colocam a culpa em tudo em gestões passadas. Nada é culpa nossa, tudo é gestão passada. A dívida é gestão passada, o erro elenco tá ruim, é gestão passada, vacilei até no Manto da Massa, é gestão passada, não planejei a arena do mesmo jeito, é gestão passada. Nunca eu erro, nunca é problema meu. O tempo todo, o erro foram das outras administrações. Aliás, existem comportamentos da atual diretoria que lembram muito o comportamento das gestões passadas. O papo de que precisa economizar quando na verdade gasta muito, foi basicamente a gestão do Sérgio ali que eu critiquei muito, que não está economizando, está gastando e gastando errado. É o mesmo comportamento agora, não está economizando, está aumentando a dívida e gastando errado. Troca de técnico sem critério, sem fundamento. E não me assusto, vocês lembram que nós ficamos ali com o Thiago Largue, que era da análise de desempenho. Depois nós ficamos com o Rodrigo Santana, que era do Sub-20. E não foram treinadores planejados, eles foram ficando, a gente tomando no mercado e eles permaneceram. Então, treinadores interinos que acabaram sendo efetivados. Não me assusto se a gente terminar essa temporada e estrear uma Arena MRV com um técnico interino, porque o comportamento do Atlético, e foi uma discussão que eu tive muito grande com um amigo meu, que meu amigo, eu sei que tem experiência em X para administrar, mas para administrar futebol não tem, os erros são os mesmos.
Os erros são os mesmos de gestões passadas e não é à toa que a gente tem esses resultados em campo. Os resultados do passado voltaram porque a nossa forma de administrar o futebol é a mesma do passado. Falando um pouco agora sobre o jogo, sobre a bola rolando. Alan Franco já entra como titular. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu tenho uma teoria, entre as várias, assim. Time em crise sempre é melhor quem não está jogando. Eu sempre falo isso com o Gão. Falei isso muito com o Gão nos 3 anos de Série B. Eu falo, Gão, o torcedor sempre está querendo o cara que não está jogando, porque o que entra ele vê que é ruim. Aí o outro que não está jogando, que é o bom. Por exemplo, se o Igor Gomes entrasse, a gente ia resolver o problema de velocidade, de armação e tal. O Alan Franco chegou agora, então não deu tempo da gente criticar ele aí. Então ele que é o cara para salvar. A gente está fechando o bingo com algumas coisas, como diz meu amigo Jardel. O nosso bingo a gente está fechando. Pô, chega um cara salvador, bingo, aqui, ó, mais uma, marquei mais uma na cartela aqui. Então o Alan Franco é o cara que estava fora, ele é o salvador da pátria. Porque ele não estava nos meses anteriores. Porque a gente já sabe que o Patrick não é o salvador da pátria, que o Igor Gomes não é, que o Johan não é, que o Edenilson não é, que o Paulinho não é, que o Vargas não é, que o Batalha, que o Otávio. É porque a gente já tentou todo mundo. Por isso o Franco chega agora como titular. Eu acho muito difícil que o Filipão, nessa semana tão proveitosa que ele teve aí, que ele definiu qual interessante aqui o cara. Vai lá, entra lá. Vale também para quem está pedindo o Paulo Vitor, o volante da base. O meu sogro, eu falei isso no pós-jogo. Para ele a salvação é a base. Eu falei, quanto ficou o jogo sub-20 hoje? Não sei. Perdemos pro Cruzeiro lá de 4-2. É mesmo? É. Quem lá que jogou bem? Não sei não. Pois é, não tem. Lá na resenha lá com os irmãos dele esse fim de semana eles falaram, mas não tem um lateral direito na base? É claro que tem. Não tem, mas tem que ter, mas não tem. Porque a salvação é o que não está diante dos nossos olhos. O que a gente imagina, que aí aqui a gente cria que o cenário que lá vai ser perfeito, mas quando a gente vê, é diferente. Então, o Paulo Vitor, eu sinceramente ouvi elogios a ele para quem eu perguntei e tal, na base, mas também já tomei muito chapéu nessas perguntas aí sobre base. Eu gostava muito de ir para Sete Lagoas, assistir Sub-17, Sub-20, aquele Sub-23 que time B que o Atlético fez, eu fui para Sete Lagoas. Quando vi que trocava administração, trocava isso, trocava aquilo, trocava o treinador, e o método de administrar o clube de futebol era o mesmo, eu sinceramente, eu abandonei e acompanho o base hoje por tabela e resultado de jogo. Agora o meu LED acabou de morrer, eu vou ter que dar um passinho para trás aqui para ficar um pouquinho melhor. Agora piorou de vez a situação, o LED morreu de vez aqui do outro lado. Mas você vê que o torcedor, sobre essa teoria de quem tá fora, hoje no banco de reservas, você não viu o torcedor, você não viu o torcedor assim tendo esperança em ninguém. Quem tava no banco hoje era Patrick, Vargas, Kardec, aí tinha o Cadu, tinha o Paulo Vitor. Não tinha um cara que o torcedor falava assim, esse é o cara. O torcedor já tá perdendo a esperança, já tá perdendo a fé. E isso é muito perigoso. Tá igual eu com meus equipamentos. Agora foi meu LED que morreu de vez. Bora lá. Continuando. Na defesa, entrou o Igor Rabelo, que vem de um longo período parado. Por que não o Lemos? Gente, eu acho que não foi coincidência o Kudê ter citado abertamente sobre o Lemos na coletiva, ter sacado ele para colocar o Gemerson, que estava mal, ao lado do Nathan Silva. Algo que esses caras, assim, por mais que a gente corneta, que a gente às vezes fala, pô, isso é tão óbvio, algo de diferente o cara tem, porque ele estudou para isso, ele consegue no dia a dia perceber algo no atleta ali que no longo prazo, né, já que eu estou usando o longo prazo que citarem assessorias por aí, no longo prazo pode complicar, que não é legal. Pô, tem uma característica aqui que não me agrada. Então o Lemos conseguiu perder a vaga pro Gemerson, pro Nathan Silva, pro Fux quando voltou de lesão.
E agora pro Igor Rabelo voltando de lesão também. Algo tem. Ou algo não tem, né? Um pouco mais à frente, lá no meio, pro Edenilson, é curioso que, assim, a gente quer o Edenilson, é unanimidade, 98% da torcida quer o Edenilson fora do time. E o curioso é que qualquer peça que entrar na vaga do Edenilson nesse momento, ela não inspira a mínima confiança do torcedor. Se é o, eu esqueci de falar o Pedrinho no banco de reservas agora. Se é o Pedrinho que entra hoje, cara, eu não sei ainda assim, tem um percentual, eu calculo pelas conversas no dia a dia. Eu converso com muito atleticano no dia a dia na rua, muito atleticano. Tem ainda uma aprovação de 25% na torcida do Pedrinho, baseado em períodos do Corinthians, porque pelo Atlético não jogou bola ainda. Vai te inspirar confiança o Pedrinho hoje no lugar do Edenilson? É unanimidade, eu também quero o Edenilson fora. Mas quem pode entrar hoje e te inspirar confiança nesse time? Não tem, cara. Não tem. É o que eu falo de equilíbrio. O elenco atleticano ele é muito equilibrado. Ele é nivelado, todo mundo na mesma nota. Eu falei isso no podcast com o Everton Guimarães, foram 5 horas e meia de podcast. Eu falei, ó, pra mim, Johan, Igor Gomes, Patrick, Edenilson, Batalha, Otávio. Pra mim essa turma é toda água com açúcar. É a mesma prateleira do futebol. Não vai ter um cara diferenciado, um cara para nos inspirar confiança. O cara que a gente fala, olha, tá voltando, olha, agora ele vai ter a chance com o treinador e ele vai nos convencer que ele é o cara. Você pode falar, tudo bem, ó, o Igor Gomes entrando, né, ele dá mais velocidade, ele faz isso, mas com convicção que ele vai melhorar qualquer peça, nós não temos. Não temos mesmo em todo esse setor aí. Eu lembro do que meu pai me disse a infância inteira, assim. Meu pai, apesar da gente ter nossas rusgas pelo fato dele ser cruzeirense, a gente assistia, nem sempre a gente podia assistir futebol juntos, pelos problemas de convívio. Meu pai falava assim, ó, o problema do Atlético é que ele contrata sempre 5 caras de 80 mil e não contrata um de 400. Porque o de 400 vai lá, nem sempre de 400 resolve, porque tem uns aqui que ganham mais de 400, mas vocês entenderam. Com o salário de um Patrick e o Edenilson hoje, você pegava um cara de primeira prateleira. Mas o Atlético preferiu pegar, fazer 6 opções no elenco, todos na mesma nota, todos no mesmo patamar, nada diferenciado, nada com aquele temperinho que te dá um brilho nos olhos, assim, sabe? E isso, né, é o que você fala assim, quem ia armar no time do Atlético hoje? Quem armou o jogo do Atlético hoje? Quem pensou o jogo do Atlético hoje? O Filipão repetiu o esquema do Cudê de um volante só. O Igor Gomes falou assim, olha, o Cudê estava me liberando para eu chegar mais perto dos atacantes. Hoje eu vi um Igor Gomes mais preocupado em ficar perto do Otávio. Hoje eu vi um Edenilson mais preocupado em ficar da linha do meio campo para trás. Quem pensou o jogo do Atlético hoje? O Paulinho? Assim como o Tadeu, se o Paulinho não tivesse participado da partida, seria a mesmíssima coisa. Quem torrou neurônio hoje? Quem fritou neurônio hoje no meio campo do Atlético? Eu não consegui ver ninguém. Eu vi peças que completaram o time. Gente torrando neurônio para pensar o jogo do Atlético, eu não vi. Aliás, o Paulinho no nível do Vargas nos piores dias do Vargas. Nos piores, é porque virou meme o Vargas, é porque a gente já perdeu a paciência com o Vargas há muito tempo. Mas o Paulinho há algum tempo vem entrando em campo e deixando o campo. E nesse intervalo ele só completa a súmula, só assina a súmula que participou do jogo. Não agrega em nada. E já que é um dia para não ter elogio para ninguém, pelo contrário, críticas, que eu já critiquei treinador, já critiquei planejamento de futebol, administração de clube, vou falar um pouco mais da administração. O Hulk, cara, tá irreconhecível também. Há alguns jogos
Não me lembro quais assim especificamente, mas alguns jogos eu venho falando com o meu amigo que acompanha todo o pós-jogo, e eu sempre estou citando ele aqui, porque é um cara que eu gosto da pessoa e de conversar com ele, como profissional da comunicação também. O Vitor Martins, o Hulk, para carregar a bola 1 metro, nossa, cara, tá muito difícil. Eu concordo com ele, falta confiança. Falei lá na televisão hoje, o Hulk, falei assim, ó, tem um imã que existe no Z4, você tá perto do Z4, o imã te puxa, tudo dá errado. Tem o imã lá de cima, que é o Botafogo, que tudo dá certo, mesmo quando você é um time limitado, aquele Galo de 2009, Botafogo atual, tudo te puxa. E existe um imã da liderança, que ele vai bem, ele tá confiante, e ele vai puxando todo mundo com ele. O Hulk tem esse poder pelo tamanho e pelo craque que é. O Hulk tá errando tudo, tá faltando confiança, tá nervoso, não tá focado ali, né, como aconteceu nas outras partidas em que reclamou muito da arbitragem. E ele tem um poder também de multiplicar esse astral atual dele. Aliás, passou a braçadeira pro Arana, e que decepcionou também pelo comportamento dele. O comportamento do Arana nos decepcionou muito. Porque você está falando, o atleticano estava muito pé da vida com o Hulk, e ele vai lá, ele confia a braçadeira para o Arana, o cara de seleção brasileira que estaria numa Copa do Mundo outro dia, e o Arana tem uma atitude infantil, idiota, e é expulso de campo. Atitude ridícula. No futebol cheio de câmeras ali, cara, é um descontrole que o Alisson, que está saindo das categorias de base, se ele tiver, já é erradíssimo, mas para o cara experiente fazer aquilo ali é prejudicar o time numa situação que é complicado. Né? Sobre a cotovelada, bom, ela é do Klaus. Outro amigo da imprensa me lembrou aqui que o Klaus, ele anulou um gol do Atlético, em que acho que o Keno estava impedido, né? A jogada continua, o Keno está impedido, ele anulou corretamente o gol do Atlético. Só que se ele anula o impedimento, anteriormente teve pênalti no Ademir, aí ele anula o gol porque está impedido, mas ele não dá o pênalti. E teve um outro contra o Atlético Goianiense também, em que ele deixa de marcar o pênalti para o Atlético. Bom, é outro assunto que eu falei lá na televisão hoje. Falei, para mim é vergonhosa e vexatória a arbitragem do Brasil. Ela é péssima. Ela é ridícula. A gente tem vergonha. Por isso que quando a gente manda para a Copa o Hilton Pereira Sampaio, consegue desagradar os dois times da partida. E o Rafael Klaus está na lista, que vai ser comentarista esportivo no futuro, vai ter acesso ao microfone. Jogo com o Rafael Klaus apitar, você pode acessar KTO.com e falar que vai ter expulsão, que vai ter pênalti. Alguma coisa estranha vai ter no jogo. Pode acessar KTO.com, o jogo com o Rafael Klaus está, e apostar em cartão. Hoje o Vargas saiu atrás dele, cartão. Eu fico vendo nos outros jogos jogador que segura o árbitro pelo braço, que leva dedo na cara, que faz tudo, que eles não fazem nada. Algo que o Hulk, se tivesse a mesma atitude, seria expulso sem pensar duas vezes. Para fechar o pós-jogo, a gente está seguindo o bingo de brigar para não cair. Vou usar alguns exemplos aqui com o outro lado da Lagoa em 2019. Vocês lembram que a diretoria lá estava focada nas matérias do Fantástico e naqueles problemas todos. Claro que ele era caso de polícia, né? Mas aqui a diretoria está focada em outra coisa. Vocês acham que eles estão com cabeça no Goiás ou na votação da SAF essa semana? Entre outros assuntos. E tá vindo tudo ao mesmo tempo. Venda de shopping, LFF ou Libra, votação para a SAF. Ou seja, talvez o departamento de futebol, o resultado do futebol seja a menor das preocupações no momento. Aí quando acordar, a briga já está já é ponto por ponto para chegar nos 45. As lideranças do time descontroladas, já citei o Hulk, citei o Arana, o Filipão, descontrolado também naquela partida em que foi expulso ali contra o América. As lideranças descontroladas. O planejamento do futebol, estou falando do diretor de futebol agora, erro atrás de erro. Nós estamos o tempo todo marcando um Vzinho ali na tabela de quem briga contra o rebaixamento.
E lá atrás, no começo do campeonato, eu falei, ó, a gente está tendo time, a gente está tendo um planejamento, a gente está tendo sequência de time que vai brigar pela 9ª colocação. E eu lembro tanto que eu apanhei, Fael, você é pessimista demais. Aliás, na Arena MRV ontem, as pessoas me parando, você tem que parar de bater um pouco no Atlético, e o outro falando, você tem que bater mais, você está vendido para os 4R, você não, você está querendo só ferrar com a vida dos 4R. Vocês têm que decidir. Até eu tô perdido nesse meio, olha. Eu sou contra o Pro. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. Reclamar do Atlético não é bater no Atlético. Não vou aceitar migalha jamais com tudo que envolve o escudo do Atlético. Eu nunca vou aceitar migalha. Já aceitei em outras situações e quando percebi o erro, recordei. Aí, meu amigo, sempre usei o microfone, mesmo que seja num tripé improvisado. Eu tinha que filmar isso aqui, cara. Estou em cima de um móvelzinho de gaveta aqui. Reclamação, vocês podem ter certeza. Agora, se vocês querem interpretar como eu estou batendo demais, eu estou perseguindo, bom, aí é problema seus. Eu vou continuar reclamando. Se você está satisfeito com a eliminação de Copa do Brasil, com 12º lugar, 6 jogos sem vencer em Campeonato Brasileiro, com o treinador falando que ganhar do Goiás é fazer milagre, se você está satisfeito com a quantidade de vezes em que os dirigentes foram para o microfone nos últimos tempos nos dar respostas, manda na massa, a gente não teve resposta. Libra ou LFF, a gente não teve resposta. SAF, esse valor agora, a gente não está tendo resposta de nada. Aí, meu amigo, meu papel como atleticano que tem um poder multiplicador do microfone e da câmera é questionar. Questionar, isso eu farei. Seja para Filipão, para o Hulk, para o Arana, para o Cudê, para o Caetano, para qualquer pessoa que estiver envolvida no nome do Atlético e que não tenha o rendimento que a gente espera. Turma, desculpa mais uma vez, a iluminação piorou agora, eu estou segurando minha sobrancelha que ela não para de tremer, eu sei que é porque quando eu estou muito nervoso acontece isso, o cenário está ridículo, enfim, o camisa 12, amanhã tem cachorrada com o Tubarão, a partir das 8h30 da noite, assista o Cachorrada Podcast, e me dê um voto de confiança que eu vou voltar, nem que eu tenha que voltar para o meu cenário antigo, está aqui do meu lado, o cenário antigo. Eu volto com todo o aparato daqui para lá, mas que eu vou melhorar, eu vou. Me desculpem de coração, viu? Tchau, tchau.